Na nossa última aula de história, nós paramos exatamente nessa explicação aqui, nessa página onde eu explicava que o povoado de Macapá, ele crescia rapidamente. E ele foi crescendo cada vez mais, e à medida em que o povoado ia crescendo, era necessário implantar instituições públicas para atender às demandas da população. Então, essas instituições públicas que foram implantadas foram escolas, postos de saúde e atividades comerciais. Então, esses três departamentos públicos, eles foram importantíssimos nesse primeiro período aí, e quando a cidade de Macapá se tornou, estava passando por uma transição, ou seja, por uma mudança. Estava deixando de ser povoado, ela estava deixando de ser povoado porque estava crescendo rapidamente, como esse parágrafo muito bem explicou. E estava se tornando uma vila. Foi exatamente aqui que nós paramos na explicação. Agora nós vamos dar continuidade porque nós vamos falar sobre a fundação da vila de São José de Macapá. Fundação da vila de São José de Macapá. Vejo aqui comigo que já não é mais povoado, é vila. Tá certo? Então vejam essa data aqui super importante. 4 de fevereiro de 1758. Aqui, esse ano aqui é o século XVIII. Se ainda der nessa aula, eu vou explicar para vocês como transformar, como fazer o cálculo, transformando o ano em século, tá? Mas tudo bem, vamos à aula. Então vejam lá, em 4 de fevereiro de 1758 foi uma data muito importante para Macapá. Porque foi nessa data que o governador do Pará, Francisco Xavier de Mendonça Furtado, olha aqui, esse nome é super importante para o contexto da história macapaense. E porque ele era um governador paraense, já já eu vou mostrar no mapa para vocês. Então, em 4 de fevereiro de 1758, o governador do Grão-Pará, Francisco Xavier de Mendonça Furtado, ele elevou o povoado de São José de Macapá. Olha lá. Povoado de São José de Macapá. Deixa eu apagar rapidamente aqui, só para não confundir. Ele elevou o povoado, antigamente era chamado de povoado, para a categoria de vila. Olha aqui, ó. Então, antes dessa data, que eu vou marcar aqui para vocês, antes dessa data aqui, antes de 4 de fevereiro de 1758, Macapá era um povoado, chamado Povoado de São José de Macapá. Só que, como nós vimos nas explicações passadas, houve um crescimento. Nós temos aqui, é claro que não são fotos dessa época aqui, mas esse prédio aqui, ó, é um prédio muito representativo para a cidade, porque é o Mercado Central, foi a partir dele que a cidade também cresceu em volta desse supermercado. E nós temos esse prédio que vai ganhar uma importância na história aqui, ó.
que antigamente era chamado de intendência. Para quem não sabe exatamente a localização, nós vemos ao fundo aqui ó, o monumento mais antigo de Macapá, a igreja de São José de Macapá. Então aqui dá para a gente saber mais ou menos onde é que fica esse prédio, onde hoje esse prédio é um museu. Mas quando ele foi fundado, ele funcionou como uma Câmara Municipal, ou seja, os vereadores que foram empossados na mesma data em que Macapá deixou de ser povoado de São José de Macapá e passou a se tornar vila, tá bem aqui, olha, Vila de São José de Macapá. Vila de São José de Macapá. Então, a partir dessa data, Macapá era chamado Vila de São José de Macapá. Nessa mesma data, ou seja, em 4 de fevereiro de 1758, também foi criada a Câmara Municipal. E foram empossados os vereadores, ou seja, os vereadores eles tomaram posse para trabalhar na Câmara Municipal, que funcionou nesse prédio aqui, que é a Intendência Municipal. Hoje, como eu falei, é o Museu Caetano Tomás. Então vamos lá, ó. Só para, em termos de visualização, nós temos aqui 2 mapas do Brasil. Um do século XIX, o século de 1889, o ano em que o Brasil se tornou a república, deixou de ser império e passou a ser república. Vejam como é um mapa, esse mapa aqui, o Pará, aliás, o Amapá, que está bem aqui, ó. O Amapá, que está bem aqui, veja como ele não existe ainda, ele pertence ao Pará. Há essa divisão aqui. Vejam aqui essa divisão aqui, ó. No mapa de 1889, que existe até hoje. É essa divisão que separa o estado do Pará do estado do Amazonas. Só que se nós voltarmos um pouco no tempo, justamente no ano em que nós estamos estudando aqui, olha, 1709, esse mapa aqui é de 1709, lá no século XVIII. Se nós voltarmos aqui para o século XVIII, nós podemos ver aqui ó, no mapa que nem o Amazonas existia. Olha esse local aqui, onde ele futuramente se tornaria o estado do Amapá. Vejam que toda essa área, que incluía o Amazonas e o Amapá hoje, ele era chamado de Grão-Pará. Então é por isso que, vou retornar aqui rapidamente, é por isso que esse governador, ele era o governador do Pará, era o governador do Grão-Pará, porque não tinha Amapá na época, como vocês puderam observar aqui no mapa. Veja que o Amapá, tanto no século XVIII quanto no século XIX, o Amapá ainda não existia, como nós conhecemos hoje. Ele só vai existir futuramente. E isso nós vamos chegar lá. Então, vejam lá. Ó. Só em termos de lembrança, o governador do Grão-Pará, o Francisco Xavier de Mendonça Furtado, ele determinou o seguinte, que a partir de agora quando? De 4 de fevereiro de 1758, essa é uma data super importante. A partir dessa data, este lugar
ele deixa de ser povoado de São José de Macapá, e passa a ser chamado de Vila de São José de Macapá. Se tiver uma pergunta numa prova, questionando em que data Macapá deixou de ser um povoado e passou a se tornar uma vila. Está aqui a data, olha, 4 de fevereiro de 1758. Se nós lembrarmos, atualmente, em 4 de fevereiro é feriado aqui em Macapá. É um feriado municipal. Olha aqui, ó. Exatamente essa seta aqui apontada para cima, ela indica a data em que o governador Francisco Xavier de Mendonça Furtado, ele elevou Macapá, que era um povoado, à categoria de vila. O que eu estou querendo dizer com isso? É que em 4 de fevereiro de 1758, a partir dessa data, olha aqui, ó, a partir dessa data em diante, Macapá deixa de ser povoado e passa a se tornar vila. Tá? Qual é o maior? É um povoado ou é uma vila? É uma vila. Então, vejam aqui, ó, só em termos de comparação. Faz de conta que aqui é um povoado. Se o povoado crescer, ele deixa de ser um povoado. É isso que estava acontecendo com Macapá. Quando o povoado já estava grande, o governador Francisco Xavier de Mendonça Furtado percebeu que não dava mais para Macapá continuar sendo um povoado. Então, nessa data, em 4 de fevereiro, ele determinou que Macapá, a partir dessa data aqui, deixaria de ser povoado e passaria a ser chamado de vila, Vila de São José de Macapá. Nós vamos ver mais adiante que quando uma vila cresce muito, ela deixa de ser chamada vila e passa a ser chamada cidade. Nesse sentido que nós estamos caminhando. Vamos lá. Então nós temos aqui, olha, a fortaleza de São José de Macapá do século XX, do século passado, já que nós estamos no século XXI. Nós temos essa igreja, que é o monumento mais antigo de Macapá. E ela aqui, a mesma igreja, no tempo em que Macapá ainda era uma cidade muito pequena. Tá? Então, olha lá, ó. Vejam aqui a frente da cidade. Hoje, esse local aqui, a partir daqui, ó, nós podemos ver, a foto foi cortada, mas é a partir daqui desse corredor de madeira aqui, que hoje fica aquela ponte onde tem o bondinho. Tá? Essa primeira ponte, que é a ponte Eliezer Levi, ela foi construída de madeira, mas ela se queimou, ela pegou fogo. E esse local aqui hoje é aquele Hotel Macapá. Esse local todo aqui. Olha como a frente da cidade era. Ainda não existia toda aquela estrutura que nós vemos hoje. Então vamos à leitura aqui. Olha. A partir dessa data, que data? Essa aqui, olha. 4 de fevereiro de 1758, ou seja, a partir dessa data, as autoridades locais começaram a elaborar e a aprovar as leis de acordo com a necessidade de sua comunidade. E quem são essas autoridades? Foram os vereadores que foram empossados na mesma data.
E olha aqui, ó, um dado muito importante, está até destacado, Macapá foi a primeira vila fundada no Amapá. Vila, vejam aqui, ó. Vila. Macapá foi a primeira vila fundada em Macapá. E qual foi o primeiro povoado fundado em Macapá? Também foi o povoado de Macapá. Então vejam lá, a fundação da cidade de Macapá. Vejam que a partir daqui nós já vamos falar sobre a fundação da cidade de Macapá. Consegue perceber essa figura aqui? Importantíssima da história brasileira. Olha aqui. Ele é o Dom Pedro II, o último imperador do Brasil. Então, a vila de São José de Macapá continuou crescendo, aquilo que eu falei para vocês. Quando um povoado cresce muito, ele se torna uma vila. E quando uma vila cresce muito, se torna uma cidade. Então foi assim que Macapá se tornou uma cidade. Olha, a vila de São José de Macapá continuou crescendo. E olha essa data aqui, super importante. Em 6 de setembro de 1856, Dom Pedro II, esse senhor aqui, o último imperador do Brasil, o pai da princesa Isabel, ele autorizou a elevação da vila de São José de Macapá à categoria de cidade. Olha aqui, ó. Vila é povoado. Povoado. Quem transformou o povoado em vila? Foi o governador Francisco Xavier de Mendonça Furtado. E quem transformou a vila em cidade? Foi o imperador Dom Pedro II. Tá certo? Não vamos esquecer essa informação. Olha aqui, Vila de São José de Macapá, ela deixa de ser Vila de São José de Macapá e passa a se tornar Cidade de Macapá. Quem foi que elevou Macapá de vila para cidade? Aqui ele, ó, o Dom Pedro II. Tá? Então, veja novamente essa nossa seta aqui, ó. A partir de agora, só coloquei uma ilustração aqui para a explicação ficar melhor visualizada. A partir de agora, de quando? De 6 de setembro de 1856. Este lugar, que é Macapá, ele deixa de ser vila, deixa de ser chamado Vila de São José de Macapá e passa a se chamar Cidade de Macapá. Ele passa a se chamar Cidade de Macapá. Então, olha aqui, ó, só recapitulando. Em 4 de fevereiro de 1758, século XVIII, antes dessa data, Macapá era um povoado. A partir de 4 de fevereiro de 1758, Macapá era a vila de São José de Macapá. Aqui, povoado de Macapá. Então, Macapá foi vila de São José de Macapá até o dia 6 de setembro de 1856.
que, devido ao seu grande crescimento, não pôde mais ser considerada uma vila e passou a ser cidade de Macapá. Viram a história da cidade de Macapá desde quando ela era povoado? É esse que é o nosso objeto de estudo nessa aula. Entender como é que foi a história de Macapá, passando por povoado, vila e até chegar na cidade de Macapá. Então, olha, com a criação da cidade de Macapá, também foi criada uma das instituições de grande importância chamada Intendência. Estão vendo aquele prédio que eu falei para vocês? Que hoje é um museu. Eu até peço que, quando vocês tiverem oportunidade, vão lá visitá-lo. É fácil encontrar. Se nós vermos aqui nessa foto antiga, nós podemos localizar. Olha, veja que aqui está a igreja de São José de Macapá. Então, ele é próximo. Bem aqui próximo dele tem a Center Kennedy, uma loja da Center Kennedy, se não me engano. E hoje, atrás dele, tem um templo da Igreja Universal. Então, é fácil localizar onde hoje está o Museu Caetano Tomás. Olha aqui, ó. Vejam essa foto aqui, que foi revitalizada. Esses homens aqui de antigamente, eles tiraram a foto em frente à Intendência de Macapá. Veja aqui a Intendência com um porte e uma bandeira hasteada. E olha esses homens bem aqui, olha. Porque aqui antigamente funcionava a Intendência. Só que quando ela foi criada, na mesma data, quando Macapá se tornou uma cidade, ela funcionou. Tá aqui, olha. Ela funcionou como prefeitura. Viram? Ó, a Intendência, esse prédio aqui, era um órgão que funcionava como prefeitura para administrar a cidade. Os intendentes não eram como... O processo de escolha não era como é hoje. Hoje nós temos um prefeito só que governa a cidade. Antigamente eram os intendentes. Eles eram nomeados pelo governador do Pará, novamente aqui Pará, ó, porque como eu já mostrei no mapa, ainda não existia Amapá. E não era como é antigamente, não era como é atualmente, onde somente uma pessoa governa a cidade. Antigamente eram mais de um. Nós estamos vendo aqui os 3 intendentes e algumas autoridades militares aqui. Olha novamente esse dado importante aqui. Ó. Macapá foi a primeira cidade criada no Amapá. Então, Macapá foi o primeiro povoado do Amapá, foi a primeira vila do Amapá e também, como nós estamos vendo aqui no final desse parágrafo, Macapá foi a primeira cidade do Amapá. Então, hoje, o estado do Amapá tem 16 municípios. Tem 16 municípios. Só que, qual foi o município que foi criado primeiro? Aqui, ó, Macapá. Essa aqui é a antiga intendência. Hoje ela está assim. Como vocês podem observar aqui, aquilo que eu falei, ó. Hoje a intendência, que quando ela foi criada, ela funcionou como o quê?
Quem é que lembra? Como prefeitura. Ela funcionava como prefeitura. Hoje, a intendência ela é um museu. Ela funciona como museu. Museu Histórico Joaquim Caetano da Silva. Eu até falei Caetano Tomás, mas é Caetano da Silva. Né? Então, olha como é fácil localizar esse prédio. Nós temos aqui a vista, esse prédio está bem aqui, ó. Nós temos aqui a vista de Macapá. Então, mais ou menos aqui fica a igreja de São José de Macapá. E é fácil chegar até aqui, ó. Deixa eu mostrar um mapa melhor para vocês, onde aparece todo ele aqui, ó. Veja que nós temos aqui a igreja. Nós temos aqui a igreja de São José de Macapá. Aqui é a Praça Veiga Cabral, onde bem aqui ao meio tem a estátua do Cabralzinho. Vou mostrar um mapa onde vocês podem ver de fundo a fortaleza, que é o nosso ponto principal da cidade. Então vejam, da intendência que fica bem aqui, até a fortaleza seria esse trajeto a ser feito aqui. Voltando lá agora no mapa. Esse prédio está bem aqui, ó. A intendência está bem aqui. Ao fundo está a igreja de São José. Na mesma rua, você tem a intendência e da intendência, que fica aqui, até a fortaleza é um trajeto próximo. Então é tudo ali central, até porque, como eu já falei para vocês, a cidade se desenvolveu a partir da fortaleza de São José de Macapá. Tá? Essa parte aqui, de quando Macapá ele se torna a capital do território federal, eu vou fazer num outro vídeo. Tá? Então nós vamos parar por aqui. Nós continuamos a partir daqui na próxima aula de História. Tudo bem?